um DAC, né? DAC ele é o inverso do ADC, né? Você vai converter um número ali, né, digital em um sinal analógico, né? Um nível de tensão ali correspondente. E no Arduino Uno, né, a gente pode fazer isso utilizando os PWMs dele. Só que o PWM dele é 8 bits. Ou seja, esses 8 bits correspondem a 1 sobre 2 elevado à oitava da tensão que está alimentando ele, né? Então esse aqui é o nível DC mínimo que a gente vai ter de tensão. E como é que funciona isso daí, né? Imagine que você tem um PWM aqui, só que ele está em 100%. Então ele nunca vai descer, né? É só uma borda de subida, ele continua aqui, nível constante, ad infinito. E esse nível constante aqui, né, que a gente vai ter na saída lá do pino, vai ser igual, né, à tensão de alimentação. E outra coisa, a gente tem que se lembrar que se a gente tem uma impedância e ela é multiplicada, né, a gente vê a corrente que passa por essa impedância, multiplica por ela, a gente vai ter a tensão nessa impedância ali, né. Agora, vamos analisar o seguinte caso. A gente tem 50% de PWM aqui. Ou seja, 50% nível lógico alto, 50% baixo. Ou seja, 50% circula a corrente, 50% do tempo. E 50% do tempo a corrente é nula, porque a gente vai ter tensão nula em cima da nossa impedância. O que vai acontecer? Se eu tenho metade do tempo passando corrente e metade não, a corrente total vai ser dividido pela metade também. Ou seja, passou a metade dos elétrons que poderiam passar ali naquele condutor, né? A gente tem um condutor aqui, a gente traça uma barreira, né, aqui. Se a gente for fazer a contagem dos elétrons que passam por essa barreira imaginária, quero dizer, né, aqui é total, a gente tem uma dada velocidade de passagem de elétrons aqui, né. Se a gente deixa passar metade do tempo e metade não, metade dos elétrons só vão passar por ali. Então isso quer dizer que a corrente vai ser dividida pela metade. E se eu divido de um lado, né, se eu faço a divisão de um lado da equação por 2, eu também tenho que dividir o outro lado por 2. Então o que acontece? A metade da corrente equivale a dizer que a tensão média em cima da carga também será dividido por 2. E no caso de 25%, vai ser a mesma coisa, só que nesse caso vai ser uma divisão por 4, né? E assim por diante. O limite disso daí vai ser 1 sobre 2 elevado à oitava. Ou seja, essa configuração aqui com um PWM de 8 bits, a gente vai ter a nossa VCC, né? Nossa tensão ali de alimentação do micro. E vai ser multiplicado por 1 sobre 2 elevado à oitava, né? Vai ser o nível mínimo aqui, certo? Que a gente conseguiu restringir o mínimo possível, né? Aquele pulso mínimo ali, que vai corresponder a isso, né? Esse pequeno pulso de 1 sobre 2 elevado à oitava do tempo de período total vai nos dar essa tensão. E esse daí é o limite de um DAC, né, feito a partir de PWM de 8 bits. Como é que a gente pode melhorar isso daí? Então, se a gente pegar esse pulso aqui, der uma ampliada nele, dar um zoom, a gente vê que esse daqui, esse tempo, equivale a 1 sobre 2 elevado à oitava. Mas se a gente aplicar um PWM dentro
desse pulso um outro PWM também de 8 bits e cortar ele, né, deixando passar só 1 sobre 2 elevado à oitava desse pulso que já tinha a duração de 1 sobre 2 elevado à oitava. Então o que é que vai acontecer? Agora a nossa tensão vai ser a tensão de alimentação vezes 2 elevado a menos 8, né? Que é isso aqui. No caso, esse aqui, primeiro PWM, vai até esse limite, né? 2 elevado a menos 8. E a gente cortou de novo, então vai ser multiplicado novamente por 2 elevado a menos 8. Né? Eu peguei esse pequeno pulso e dividi ele mais ainda por isso aqui. Agora a gente vai ter o que? VCC vezes 2 elevado a menos 16. Ou seja, a gente dobrou a resolução do DAC, usando essa ideia aqui. Ou seja, no geral, a generalização do negócio vai ficar assim. O nosso nível DC mínimo, né, nível de tensão mínima, ali na saída do DAC, vai ser igual à tensão de alimentação, multiplicado por 2 elevado a menos 8, que é a tensão mínima de cada PWM, que cada PWM vai nos dar ali. E esse cara, ele vai ser elevado pelo número de PWMs que você vai estar dividindo, né? Se você tem 2, então esse N vai ser 2. Se você tem 3 PWMs trabalhando junto ali, dessa forma, né? Um dividindo o outro, você vai ter 3 aqui no N. E aí a resolução vai aumentando. Claro, né, a gente tem as limitações, a gente não pode... a gente tem que respeitar qual é a frequência máxima de PWM para que caiba, né? Porque observem só, aqui a gente tem uma frequência PWM. Para poder dividir esse pequeno pulso, a gente vai ter que ter uma frequência muito maior aqui dentro. Então isso daí vai impactar na velocidade de atualização do nível DC do seu DAC ali, né? Porque se você coloca uma frequência muito baixa, você vai ser obrigado a colocar um filtro ali muito bruto, né, que vai demorar a mudar de estado. Enfim. Depois que vocês conseguiram fazer isso aqui via software ali bonitinho, né, vocês vão juntar isso, né, vai ter as duas saídas PWM ali. Vocês vão juntar esse sinal lá para obter esse resultado aqui. E aí vocês vão jogar isso em um filtro. Vai ser um filtro RC mesmo, normal. E a frequência de corte desse filtro aqui, ela vai depender da qual é a frequência mínima, né, a frequência desse primeiro PWM aqui, né? Você foca nele. E daí a saída, né, você vai ligar esse PWM aqui nesse filtro, né? PWM in. E aqui na saída você vai ter sinal, né, o nível DC. Daí você joga, dá uma amplificadazinha nele, né, amplificada de corrente. Joga aqui um amp com ganho unitário. Beleza. E aqui já era, você vai ter a saída do seu DAC, né, com uma resolução maior. Então vale a pena tentar. Vamos ver se a gente consegue aí um DAC de... Será que dá? 32 bits? Né? Depende do esforço aí, né, da tentativa. Vamos ver no que é que dá. Mas essa possibilidade aqui é bem interessante, né? Você pegar um hardware que não te daria, né? Ele nem tem DAC integrado aqui dentro dele. Você conseguir não só fazer um DAC de 8, como de 16, né? De 2 elevado a 8 elevado a n, né?
Como ele tem muitas saídas PWM, muitas não, né? 6, então dá pra fazer muita coisa aí, né? Dá pra testar muita coisa. E uma outra observação é que você tem que tomar cuidado com o ripple, né? Porque se você vai trabalhar com níveis de tensão muito pequenos, talvez só um filtro RC não dê conta, né? Você vai ter que usar outros filtros aí, filtros ativos, não só passivo. Mas a ideia principal é essa aqui, né? Você colocar um PWM dentro de outro para conseguir aumentar a resolução, seguindo essa formulazinha simples aí.